pessoal, estamos de volta e hoje temos com a gente aqui dois ilustres convidados, a Carol, Rafa. Obrigado aí por ter arrumado um tempinho na semana para vir bater esse papo com a gente. De nada. Obrigado a você pelo convite. Começar a diversão aí. Gostei da camisa. Muito bom gosto, muito bom gosto. Sabia que você ia partilhar meu bom gosto. Isso aí já vai atrair views pra gente já. Nação grande. Seguinte, a ideia da gente ter esse bate-papo aqui é pro pessoal que tá pensando aí, tá planejando vir pra Austrália, ou quem já tá aqui na Austrália, ou de repente quem tá num outro país, alguém que tá ligado a esse mundo de viagem, de intercâmbio, de experiência de vida, de carreiras. É um bate-papo para o pessoal poder ter uma ideia de como que as coisas funcionam aqui na famosa vida real, né? Não só de posts de mídia social, onde você pode criar ali, às vezes, um cenário perfeito, mas é legal o pessoal saber como é que as coisas funcionam na vida real. Então, vamos lá. Seguinte, começar com você, Carol. Você, no Brasil, morava onde? De onde que você veio? Eu sou carioca, do Rio. Eu morava lá, nasci. Até vir pra cá, sempre foi onde eu morei. Uhum. Rio, estado mesmo. E vim pra cá em 2017, então vai fazer 4 anos que eu tô aqui, então quase toda a minha vida foi lá no Rio. Uhum. E, Rafa, você é do Rio também? Também carioca, nascido na Tijuca. Carioca da Gema. E vim pra cá em... Foi de... Não, mesmo ano, 2017. Minha primeira experiência foi em 2016. Eu vim a passeio como turista para conhecer. E aí voltei pro Rio depois de acho que 15 dias aqui. Vim para Brisbane. Fui conhecer Sydney e conheci Perth também. E aí voltei pro Rio. Passei a continuar minha vida, mas não, de uma hora para outra senti que não estava mais conectado com as coisas de lá, com o trabalho, com a vida que eu levava, mas não estava conseguindo descobrir o que estava acontecendo. E aí, uma hora para outra me deu um estalo. Eu falei, o lugar que eu fui recentemente, eu acho que não cumpri aí o que era para ter feito lá. Acho que eu preciso voltar para ficar mais tempo. E aí, 1º de agosto de 2017, eu cheguei na Austrália, em Brisbane, minha primeira e única cidade, né, da Austrália que eu tô morando. E tô até hoje. Já fiz, completou 4 anos já. Agora. Então, e antes disso, no Brasil, vocês faziam o quê? Trabalhavam com o quê no Rio? Eu sou formada em jornalismo, né? Comunicação social, mas jornalismo. E desde o começo da faculdade, eu sempre trabalhei na área. Eu lembro que o meu primeiro estágio foi no Jornal O Dia, lá do Rio. E estava no 2º período da faculdade e eu fiquei um bom tempo lá, quase todo o curso. E foi muito bom, adorei. Inclusive, o jornal, que não é mais um hábito tão do dia a dia nosso, apesar de eu ainda gostar, não é o que eu sempre gostei muito de fazer, ir pra rua, apurar, escrever, voltar pra redação, bater matéria, escrever. E depois disso, quando eu estava para me formar, eu fiz um estágio na Petrobras, fiquei 1 ano lá. E depois de formada, eu continuei em jornal, revista, trabalhei na RBS, que é afiliada da Globo no Sul. Depois fui pra Globo. Mas sempre nesse meio, jornal, revista, rádio, trabalhei na FM Dia, também na rádio. Mas antes de vir pra cá, eu tive uma experiência de quase 4 anos na Globo, que foi no G-Show, que era o portal do entretenimento. E foi um mundo um pouco novo, porque é o digital. Eu estava acostumada com o impresso, mas foi a chave de virar e migrar pro digital. E eu ficava responsável por atualizar o site do programa do Encontro com a Fátima Bernardes. E era isso, era criar pauta todo dia. Era um programa diário, de segunda a sexta, então todo dia tinha convidado, mas ela... Pela veia jornalística dela também, ela trazia muito conteúdo da atualidade, do dia a dia.
E a gente tinha que criar sempre assunto com isso. E foi o começo, assim, da minha experiência mais próxima mesmo com rede social. Era o site, mas ao mesmo tempo foi o começo de criar pautas voltadas para o online, que eu não tinha essa experiência. Rede social, pensar em matérias voltadas para o público só da internet, que é um público diferente da TV. E foi muito bom. Quase 4 anos até eu vim para cá. Ao contrário do Rafa, não tinha vindo nunca para cá antes. Tava numa fase boa, profissional, mas dá um clique que talvez seja a hora de mudar. E você já falava inglês nessa época? Como é que era? Eu estudei na escola, sempre no Brasil. Sempre tive, nos colégios tinha aula de inglês. E eu sempre fiz um curso fora. Aqueles cursos de 2 dias na semana, 1 horinha, e você vai lá, faz e acha que sabe. Tô falando muito. E não... No meu caso, quando eu pisei aqui no aeroporto, caiu a ficha que eu não sabia falar inglês. Porque, na minha cabeça, não. Fiz inglês a vida inteira indo no colégio. Estudei cursinho. Terça e quinta no curso de inglês fora do colégio. E fui pedir uma água no aeroporto e ninguém me entendia. Eu falei, acho que eu vou ter problema. Acho que as coisas não são como eu estou pensando. E aí tem isso, né? A experiência de você estar estudando inglês na vida real, no dia a dia, que você precisa falar, porque senão você não vai sobreviver. E da diferença de você estudar 2 vezes na semana, fora da escola, 1 horinha, e depois falar português e pensar português o dia inteiro. Então, isso foi o primeiro impacto, assim. O dia a dia ia ser diferente da terça e quinta só no Brasil, de 1 horinha. E Rafa, quando você veio também, como é que foi? Já tava, era mais ou menos esse mesmo cenário de fazer um cursinho algumas vezes na semana? Ou você chegou aqui... choque também foi o mesmo? A mesma coisa que a Carol, inclusive até a profissão, né? A mesma. Eu também me formei em jornalismo lá, trabalhei bastante na área. E cheguei... Eu fiz um curso bom, inclusive, no Brasil. Era caro, um curso famoso. Não pela fama, mas porque era realmente muito bom. Fiz acho que 2 ou 3 anos direto. E naquele período em que você está estudando direto, você consegue desenvolver assim, melhor o idioma e tudo mais. O problema é que, exatamente o que a Carol falou, você não tem o convívio assim, diário, a sua necessidade. Abriu a porta do curso, da porta para fora, você não usa para mais nada, mas que você faça exercícios em casa. Então aquilo, quando você conclui o curso, era um curso difícil. Eu fui até acho que o último livro, eu não passei no último livro, acho que por certificado, por poucos pontos. Então eu teria que pagar tudo de novo, só para pegar um... E aí eu realmente conversei com meus pais, falei, não, eu aprendi, eu não preciso fazer de novo, não vai ser um papel que vai me fazer falar o inglês fluente ou não. Mas aí você para de utilizar aquilo, porque o curso acabou, eles tinham uma opção de conversação para você continuar, mas já era mais caro, a gente não tinha tanta condição assim, de ficar fazendo, de prorrogar aquilo, a gente achou que era suficiente, mas para ali. Então você não fala. E é curioso o que me levou a fazer o curso. Eu desde pequeno sempre gostei muito de esporte. E eu queria trabalhar com isso. Sempre foi meu sonho trabalhar com isso. E é curioso que eu entrei na faculdade de jornalismo para fazer cobertura esportiva. Era o meu sonho. Eu vejo esporte o tempo todo. Inclusive a Olimpíada agora, graças a Deus, era o nosso fuso. eu via tudo. Eu gosto de ver tudo, inclusive de outros países. Mas acabou que eu não consegui... Meu início profissional foi na área de segurança pública no Rio. Eu fui assessor de imprensa e fotógrafo da secretaria que cuida dos presídios do Rio, numa época em que tinha muito problema, muita rebelião, muita coisa ruim. E eu fui fazer um teste no Sport TV. O meu pai, a gente era vizinho de um cara que trabalhava, acho que na área financeira do Sport TV. E meu pai perturbava ele, que ele queria queria que eu tivesse uma chance de fazer uma prova para tentar passar para trabalhar lá. E o curioso é que eu fiz a prova de conhecimento geral de esporte e não errei nada, porque eram perguntas assim, de esporte variados, eu sempre gostei muito, então foi fácil. E depois daquela prova, o cara me deixou numa salinha, era uma prova em inglês. Eu não tinha feito esse curso ainda que eu te falei anteriormente.
E aí foi como se eu estivesse lendo para mim na época japonês, assim, eu não tinha... Mas eu tentei, eu falei, vou me esforçar, alguma palavra, alguma coisa. Mas você imagina um processo seletivo para uma empresa que cobre esporte no mundo todo. Você viu nos Jogos Olímpicos agora, eles tiveram uma cobertura assim espetacular. E aquilo me deixou muito triste, porque eu saí dali, aí cheguei em casa, meu pai perturbou tanto o cara para dar chance, e falou, filho, como foi? E aí eu não sabia, ao mesmo tempo que a parte esportiva, que para mim era o que ia ser fundamental, falei, olha, essa eu não errei nada. Aí ele falou, então, e aí, vai te dar uma chance? Ele falou, falei, mas depois tem um porém. Eles fizeram uma prova em inglês e tinha que escrever, e eu consegui entender a pergunta, por que você quer trabalhar aqui na empresa, quais são algumas coisas assim. E você imagina, não consegui. E aí minha mãe ficou muito, muito, muito triste na época. Ela falou assim, mas não é sobre esporte? Você sabe tudo de esporte. Eu falei, mas imagina, é uma empresa enorme, eles têm cobertura em todo o mundo e tudo. Vão dar uma chance para uma pessoa que... Ela falou, então nós vamos juntar o dinheiro que for, você procura qual é o melhor curso e você vai fazer. E isso aconteceu. E aí fiz esse curso e fui bem, eu estava conseguindo... Mas é aquilo, não dá para comparar com quando você vem para cá, que você tem que aprender imersão, mesmo por osmose, sabe? Tem coisa que quanto mais tempo você ficar aqui, mais você vai aprender. Então, é que, assim, se eu pudesse dar uma dica, um conselho para quem está, às vezes, no Brasil, faça aí também. É importante você não chegar... Eu não cheguei aqui cru, zerado. Eu entendia, me ajudou. Apesar do sotaque australiano ser reconhecido aí internacionalmente como um lugar mais difícil para você, com os australianos, para você entender no início é mais complicado. Mas aí tem que fazer o caminho que... Não que eu esteja dominando, mas hoje a gente consegue de boa. Chegamos aqui... Graças a Deus estudamos numa escola boa, eu estudei aqui logo que eu cheguei. Então já te dá ferramentas para você não ir tão cru. Você já relembra o que você fez no Brasil, aqui te dá uma pincelada para quem já fez lá. E aí você já sai mais pronto a partir dos primeiros 6 meses, como foi o meu na escola aqui, na International House, na LS. E aí depois ela te prepara para você... Aí são coisas que você vai moldando, tem mais vocabulário e tudo, que depende muito das suas experiências, né? Fora de escola, assim como no Brasil. Se você sair e só falar português, se você continuar fazendo isso aqui, isso vai atrasar o seu desenvolvimento. A não ser que você seja muito focado em casa e tudo, mas aí na correria aqui, você já sabe, tá aqui há anos, você sabe como é também que passou por isso, acaba que você não consegue ter tanto tempo para parar de estudar em casa. Então, acho que é bacana você ter uma noção lá, vir aqui pelo menos 6 meses para você desenvolver melhor, e aí daí em diante vai ser por osmose. No teu dia a dia, um problema que você vai ter de pagar uma conta, uma coisa que você vai ter que recorrer de uma multa. E no banco. Na farmácia, se você não estiver se sentindo muito bem, porque aqui é bem diferente do Brasil, você não consegue comprar alguns medicamentos que lá você já sabe o nome, são famosos, para uma dor ou outra aqui você vai precisar da receita. Então, até para você precisar ir ao médico, teu cara tem um tradutor, tem tudo, mas você vai se esforçar para falar. Você fica um pouco com uma certa vergonha de pegar um celular e botar no Google Tradutor para pegar e falar. Então, assim, é importante, o dia a dia é o que vai fazer. Eu acredito assim, quanto mais tempo você ficar, obviamente, mais tempo você vai aprender. Isso que vocês falaram eu acho importante. Às vezes o pessoal conversa, eu escuto às vezes, fala assim, estudar o inglês no Brasil é besteira. Dinheiro jogado fora. Já escutei essa frase. Às vezes eu tô lá e o pessoal vem me perguntar, fala assim, mas se eu for para a Austrália estudar inglês, se eu estudar aqui no Brasil, eu tô jogando dinheiro fora. Isso que vocês falaram da experiência de já ter estudado lá faz diferença para você não chegar no zero. Sim. Entendeu? Porque se você já estudou no Brasil, por mais que, igual você brincou, você ter SICIM, ter essas coisas, você tem uma vaga. Foi o seu primeiro contato com o idioma. Exatamente. E esse primeiro contato você teve ele no seu idioma. Isso. Então você viu aquele beabá ali do verbo to be, essas coisas. Isso aí. Em português. Então quando você chega aqui, porque quando você chegar, né? Quando você chega na Austrália ou qualquer outro país que fala inglês, você vai aprender no inglês. Então, exatamente. Novo, então, exato. E o baque não é tanto grande. Então, aqui para começar, que 8 da manhã aqui já é 8 da noite lá. Então você já chega no baque, já é inevitável para você. Não tem como você chegar e não sentir não dá aquele susto, né? Aquela chacoalhada de você largou lá a sua zona de conforto.
mas e aí, imagina a por mais partir que do você não zero. entenda, mas por mais que assim, você tá numa sala de aula, acabou de chegar, você tem um mínimo de uma noção de inglês dos cursos que a gente faz no Brasil. Que também é um investimento caro, porque você estudar inglês no Brasil é muito caro também. Num curso bom, que vai te dar um certificado, enfim, que tenha um nome, é caro. Mas você chega aqui já com uma noção mínima, básica, para quando estiver aprendendo, como você falou no inglês, você não está totalmente perdido. Você lembra vagamente alguma coisa que aquilo pode ser isso, e aí você vai, no dia a dia, pegando o que é, mas sem a professora brasileira te explicando. Sim. Um local te explicando. Você lembra quando eu cheguei aqui, na primeira semana, você viu, eu fiz um curso bom, eu me dediquei lá, eu fui até o último livro, era bem puxado mesmo, assim, enquanto o período que eu estudei, 2 anos, eu acho, foi bem proveitoso. Se eu tivesse que usar o inglês naquele período, qualquer pessoa, eu conseguiria me virar, assim, bem de boa, mas ficou um gap muito grande entre o término do meu curso e a minha vinda para cá. Então, a partir do momento que profissionalmente eu não precisei usar na minha caminhada, por incrível que pareça, e aí, quando eu chego aqui com esse gap, parecia o cachorro que caiu do caminhão da mudança. Eu fui lá te procurar, bati no Sassá, você lembra até hoje disso. Eu falei, Vitor, cara, eu tô achando que eu tô, porque eu fiz um teste, né, de nivelamento, e aí fui para um nível que quando eu comecei, eu falei assim, não, acho que tá alguma coisa errada, eu vi alguma coisa errada no portal de estudante, que eu entrei na sala errada. E eu fui lá falar contigo, falei, eu não tô conseguindo acompanhar. E aí você, com todas as experiências que você já tinha à época, falou, isso é assim, é primeira semana, tá chegando agora, tem muitas coisas que estão, assim, ocupando, vamos dizer assim, o seu HD, né? Não que não são apenas as aulas, muita coisa nova, então você está preocupado com um monte de coisa ao mesmo tempo, então até a sua ambientação tem que chegar, você utilizou toda a sua experiência para dizer, fica tranquilo, mas você, eu lembro, foi lá, viu minhas provas que eu fiz o teste inicial, de nível, né? De nivelamento, isso. E você falou, a gente tem prova escrita aqui. Não é só múltipla escolha, você pode ter dado sorte na múltipla escolha, mas não, essa tua prova, essa aqui é a sua letra, redação, você pegou, você pegou, era uma redação, você pegou e falou, essa aqui é a sua letra, para não ter nenhum equívoco até, falou assim, sou eu, fui, então se você escrever isso aqui, você tá nesse nível aí, então assim, e era uma coisa que acho que quando eu cheguei também já tinha começado alguma coisa dos capítulos, que a gente tinha toda segunda começado com turmas novas. Então, você começa no capítulo 1 ou 12, então são 12 semanas, digamos assim, né? Para facilitar. E aí meio que eu cheguei no 5 ou 6, então a turma toda já adaptada, porque já tinha chegado anteriormente. Um mês antes. E aí, não, porque chegava toda semana, então podia ter aluno ali que talvez tivesse entrado uma semana antes, mas ele já tinha uma semana mais do que eu. E aí você falou comigo, calma, as coisas vão se ajeitar. E aí aquilo que é o processo de todo mundo, que todo mundo chega, que está escutando, que está assistindo, sabe que você chega, fica preocupado, fica com medo, fica assim, caramba, será que se eu fiz a coisa certa? Mas aí que eu te falei, quanto mais tempo você vai ficando na Austrália, mais a Austrália vai te ensinando, não só o idioma, é claro que a experiência é muito acima aqui do que apenas o enriquecimento é muito maior do que só do idioma. De vida, né? Que é muito maior do que o idioma. Mas a Austrália vai, no tempo dela, te dando as ferramentas para você ir crescendo no idioma, na vida e até nos seus próprios trabalhos. No início, quando você começa um trabalho assim, ou depois vai modificando, porque é claro, a comunicação, acho que é tudo, né? Quanto mais você consegue se comunicar melhor, mais você consegue passar o que você quer e segurança naquilo, ou uma entrevista, ou um relacionamento, qualquer coisa que seja nesse sentido. A comunicação é fundamental para você poder eu lembro, eu falei, né, que o meu primeiro choque foi quando eu cheguei aqui, que eu fui pedir uma água e não entenderam o que eu estava falando, mas na verdade, eu acho que foi o primeiro choque, assim, tô num país que a língua oficial é essa, e não estou entendendo o que eu estou falando nessa língua. Mas eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando na RBS, numa revista de lá, a Universal Universal Studios, em Orlando, fez um convite para entrevistar uma atriz de lá que estava dublando um filme deles e que ia dar uma coletiva lá. E assim, eu não era o melhor inglês.
apesar de sempre ter estudado, não era o meu melhor inglês, mas eu era a única que tinha um visto americano valendo. E eu podia ir porque eu tinha um visto. E aí falando, se você garante a entrevista, eu, claro. Vou falar que não? Claro. Era assim, eu descobri, sei lá, 15 dias antes. E eu cheguei em casa desesperada. Aí eu falei, e agora? Eu falei que dou conta, já estão emitindo passagem, vou viajar, vou entrevistar a atriz do que tá dublando o filme, com a minha terça e quinta só de inglês, né? E aí, a gente lá em casa, assim, meu pai... Desde que eu sou muito pequena, eu lembro que eu comecei a fazer esses cursos com 5 anos de idade. Era aquela coisinha de colorir, aprender cor, cantar, enfim, mas... Eu cheguei em casa e falei assim, ferrou, vai ser isso. Não, calma, vamos botar uma aula particular todo dia até o dia da viagem pra ir lembrando, né? Tá bom, todo dia eu tinha aula particular de inglês pra treinar o que eu tinha que fazer. E aí eu fui cheia de anotação, cheia de papel, cheguei lá e falei assim, óbvio, tinham repórteres e jornalistas do mundo inteiro, então cada um tinha o seu inglês, com o seu accent, seu sotaque, tudo. Mas eu tinha que saber me virar uma semana ali, porque eu tinha assessora, tinha atriz, tinha pautas que tinha que cobrir do parque. E quando eu voltei de lá, eu falei assim, eu preciso realmente aprender inglês, porque fiz o que tinha que fazer, voltei com todo o material, mas é uma tensão, porque você não se garante na língua, assim, que... Óbvio, até hoje eu também ficaria numa tensão diante dessa situação, mas assim... Hoje você já tem uma certa confiança de saber ter um jogo de cintura maior com o idioma. Sim, e esse é um exemplo dessa parte que o Rafa falou, de você estar na Austrália e a Austrália vai te ensinando. Porque, por exemplo, você fala inglês. Beleza, fala inglês. Quando você fez a sua aula particular lá, o intensivo, né? Que você fez de 2 semanas puxadas antes da viagem. Às vezes isso é possível, porque se você já tem essa noção inicial, por isso que eu acho válido a pessoa estudar no Brasil, antes de vir, porque você depende do cenário que você está. Então, o que acontece? Se você vai falar sobre um tema e o assunto específico é só aquele do filme, dá pra você focar naquilo ali. Então, você não vai se ver num cenário onde você precisa de um nível de inglês pra você falar de coisas completamente diferentes. Aleatórias. Exatamente. Então, assim, isso, e igual você comentou da Austrália, vai te ensinando, por quê? Porque quanto mais tempo você vai passar na Austrália, mais experiências de vida você vai tendo. Então, você vai começar a vivenciar coisas diferentes. Você vai ter trabalhos diferentes. Com isso, você vai pegando todo aquele vocabulário. Como vocês dois são jornalistas, um exemplo que eu imagino, por exemplo, se eu me coloco numa situação de ter que fazer o trabalho de vocês por um dia, se eu tô lá para fazer o trabalho de vocês por um dia, eu nasci no Brasil e eu falo português, mas eu não vou fazer a mínima ideia do vocabulário que vocês utilizam, entendeu? Então assim, eu vou saber me comunicar? Vou. Porém, se eu ficar no ambiente de trabalho que você fazia, ou no ambiente de trabalho que você fazia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu vou começar a dominar aquele vocabulário. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, isso acontece muito no inglês. Às vezes a pessoa desespera de, mas o meu inglês não é bom o suficiente. Calma, é um idioma completamente novo. Não tem como você dominar ele como um todo. Por quê? De acordo com que as coisas que você vai fazendo, o seu vocabulário vai mudando, porque você vai descobrindo coisas diferentes. É a analogia que eu fiz como se fosse um HD no nosso cérebro, e que você, no Brasil, no curso no Brasil, você sai... O problema que você tem para resolver no dia a dia, na farmácia, na reclamação de uma multa que você tomou, e por aí vai, situações do cotidiano, você está usando o português. Então, a língua você fala desde que você nasceu. Então, não tem nada de novo para você ali. Então, a gente pensa que usou já todo o nosso HD. Quando sai, imagina a cabeça queimando aquela aula de inglês, daquela prova. Você fala assim, você se puxou. Você realmente se puxou ali, mas você não tem noção do quanto você ainda pode expandir o seu conhecimento. Aí aqui, nas situações de cotidiano, você já começa a ter a coragem de resolver. Porque é importante também você tentar resolver. E não... Por isso que o curso aqui, pelo menos uns 6 meses, na minha opinião, né? Você que é o especialista nisso aqui, é fundamental para que te dê as ferramentas, vai te dar as ferramentas inicial, né? E a coragem de você passar a tentar resolver por conta própria
as situações de cotidiano que você viveria normalmente no Brasil. E lá o curso, acabou a aula ali, da porta para fora, você resolve tudo, então você não expandiu ali o seu HD. Aqui você vai ter a situação do cotidiano que você vai ter que resolver, não vai dar para você ligar para um amigo, dependendo do que for, e falar, fala para mim aqui. No início, a gente tem até muitos casos de pessoas que até hoje que chegam e tá com aquela insegurança de, faz para mim aqui. Telefone era uma coisa TFN, que eu ia falar. O negócio... Uma das coisas que mais me apavorava aqui, assim que eu cheguei, era quando meu telefone tocava. Porque você tá no telefone, você na frente você ainda consegue fazer alguma coisa que a pessoa vai te entender. Nem que você desenhe, que você mostre o celular, alguma coisa ela vai te entender. Agora no telefone, você só tem que falar, não tem o que fazer. Ela tá falando, tô lembrando agora, ela é testemunha que a gente eu tive que ligar, tem o quê? 3 dias isso, né? Pra pegar que a gente ficou aqui 10 dias em lockdown. E aí, para quem não sabe, que está no Brasil assistindo, o governo deu um benefício durante essa semana que a gente ficou sem trabalho. Perdeu horas de você comprovava suas horas, tudo certinho, com a empresa, de onde você perdeu, quantas horas e as informações para eles fazerem um cruzamento de informação e pagarem esse benefício pela semana que você não pôde trabalhar. Sim. E aí tinha que ligar para pegar um número de consumidor. Tipo uma identidade sua. Sim. Tinha que fazer. E aí, óbvio, a gente já tá mais tranquilo para ligar e tudo. Pô, foi curioso. Aí a gente fica todo orgulhoso quando desliga, né? Eu passei, quase 45 minutos falando com a atendente. E a mulher perguntou por que o Brasil... Porque tava passando a Olimpíada e a filha dela perguntou para ela por que o Brasil é com S no uniforme. E quando tá escrito no gerador de caracteres lá na televisão, tá com Z. E aí foi falando várias coisas e assim, a conversa fluindo como se a gente estivesse conversando aqui. E até hoje a gente... Não mais, né? Porque foram 3 horas de conversa. Fluindo um pouco mais. Falou várias coisas. E aí você quando desliga, você foi aquele orgulho assim, falou, caramba, consegui resolver. É esse o ponto. É na resolução do problema, como eu dei o exemplo, aconteceu comigo, eu não tinha nem lembrado disso. Agora que me veio um estalo. Falei, aconteceu comigo. Tem 3 dias isso. Por quê? Você precisa de dinheiro para pagar suas contas, para você alimentar, para tudo. Então, fera, você vai ter que se virar. Aconteceu isso comigo com 4 anos de Austrália, recém comemorados. Mas poderia ter acontecido com 6 meses, com 1 ano. Eu ia ter que fazer do mesmo jeito. Gente que chegou há pouco tempo que teve que fazer o mesmo processo. Por mais que na época, se eu tivesse chegado, o que eu fazia? Pegava algumas palavras, exatamente como você falou, como ela ia entrevistar, era um assunto específico. Você pega algumas palavras ali para você pegar e tentar ir adiante. Mas até hoje a gente se sente orgulhoso assim, quando consegue fazer uma ligação dessa e a pessoa conversa com você como se estivesse falando igual como a gente está falando aqui em português. Brinca, pergunta, falou coisas que tu fala assim, caramba, já valeu a pena. Eu lembrei, ele desligou a ligação após uma eternidade. Eu falei, e aí, conseguiu aplicar? Vai receber o benefício? Não sei, mas eu conversei 3 horas em inglês com a mulher. Já valeu mais do que o dinheiro que ele chegou a pagar. Bom, eu falei, se eu soubesse, perguntar se tinha um lugar aqui que chama BWS, onde compra bebida alcoólica, que aqui não vende em mercado, para quem não sabe, não vende em supermercado como no Brasil. Falei, esqueci, se eu soubesse, a mulher foi tão gente boa comigo, porque já tinha escutado alguns casos de pessoas que não tinham sido atendidas com tanta... E a mulher foi sensacional comigo. Eu falei, se soubesse onde ela morava e tal, ia ver uma BWS, eu comprava deixava uma bebida pra ela lá e tudo. Mas não foi sempre assim. Eu lembro agora, assim, passa um filme na cabeça, eu cheguei menos de um mês, a minha primeira, você vê como isso marca. A minha primeira entrevista de trabalho foi uma amiga minha brasileira que arrumou, em South Bank, eu não sei o nome do restaurante, era um restaurante mexicano. É um bairro daqui, South Bank. Aí eu fui fazer, ela falou, tá precisando de gente lá, acho que era pra lavar a louça. E aí falou, tal hora o gerente lá vai te receber, vai lá, já falei de você e tal. Aí eu fui. A minha primeira entrevista na Austrália, eu nunca vou esquecer isso. Fui, o cara foi lá, falou comigo, eu não entendi, assim, talvez, pegava só, tentava focar em algumas palavras. E eu falei assim, cara, eu tenho que ser proativo, eu vou falar yes pra tudo. Que pelo menos eu falei assim, não, o cara topou tudo. Porque se ele fosse falar o que eu tinha que fazer, eu falei, vou falando yes. E aí fui falando. Porque isso com o inglês que eu tinha feito no Brasil.
Que era muito bom, né? Avançado. Como é que era diferente. Tava pra pegar o certificado. Esse gap aí arrasou comigo. Não foi problema do curso, não. E aí, quando acabou a entrevista, eu liguei pra ela, falei, tive aqui. Aí ela falou assim, e aí? Eu falei assim, olha, eu não sei se ele me contratou ou não. Eu sei que ele falou lá, de repente, essa parte vai ficar pra você. Ele vai falar, ó, seu amigo aí. E até hoje eu também não sei se ele falou que era pra voltar algum dia lá ou não falou pra voltar. Mas assim, são coisas que do cotidiano. Aconteceu com Carolina, uma que é engraçada também, da pizza. Quando ela foi trabalhar na pizzaria. Conta como é que foi da pizzaria, que depois eu vou contar uma minha pra não parecer que foi só pra eu ficar com mais mico do que você. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz aqui foi num food truck que vendia pizza. E a pizza, o nome era aquela pizza Hawaiian. Na hora, eu me achando já super importante e fluente já, a mulher só falou assim pra mim, Hawaiian. I'm fine, thanks. Eu entendi que era Hawaii. Aí ela assim, não, tá. Aí ela falou assim, ai, que bom que você tá bem. E a pizza? Mas eu gostaria de uma pizza. Eu, claro, não perdi a pose também. Eu falei, claro, vou agora. Eu, cara, não acredito que eu entendi como é que você tá em inglês. Sim, mas é porque é o Hawaii. Sotaque, né? Porque aqui eles não falam, eles vão sempre abrir, né? O Hawaii. Mas uma coisa que eu acho daqui também é que a gente, não importa o tempo que você esteja aqui. Por exemplo, eu vou completar 4 anos em novembro. O Rafa já fez 4 anos. A gente se vira, a gente aprendeu muito, a gente trabalha, a gente não perde nenhum trabalho por falta de comunicação, no dia a dia a gente resolve tudo da nossa vida sozinho, se vira com o inglês que a gente foi aprendendo aqui, foi estudando e foi aprendendo. Mas você sempre vai sentir que não é a sua língua oficial, então você sempre vai ter dúvida, você sempre vai querer estudar mais ou aprender mais. Você vê, eu até fui te pedir ajuda com isso. Depois de 3 anos de Austrália, estudando inglês, trabalhando, o General English para mim já tinha acabado e eu tive que fazer um Cambridge de novo aqui na escola, porque sempre fica faltando um negócio que se você não pratica. E é muito importante estar dentro da sala de aula. Porque na rua você vai praticar, você vai aprender, você vai se virar, você vai falar. Mas você pode falar errado. Sim. Então, você tá dentro da sala de aula todo dia com um professor que também não é da sua língua oficial, que você vai ter que tirar sua dúvida em inglês também. E aprender diferentes formas dos cursos mesmo, né? Do General English pro Cambridge, ou um IELTS, enfim, qualquer curso. Mas o dia a dia dentro de uma sala de aula faz muita diferença. E 3 anos depois, eu precisei voltar e precisaria de novo, se conseguindo conciliar de novo alguma coisa, fazer outro curso, e você sempre vai tentando pegar um mais forte. Tem sempre o que aprender, e quanto mais você sabe, mais difícil é você aprender. Porque vai ficando cada vez mais complexo. No início, qualquer coisa que você escuta, seu cérebro já vai ali e suga. Não tem nada, não sei nada desse idioma. Então, quanto mais você sabe, mais difícil fica. Mas são etapas, assim, né, respeitando a opinião de cada um, mas você escuta muitas vezes a pessoa virar e falar assim, inglês eu aprendo na rua. Só que geralmente a pessoa fala isso depois que ela passou 6 meses já numa escola. Sim. Entendeu? Mais fácil. Então o que acontece? É lógico que você vai aprender na rua, porque você vai começar a estar em cenários diferentes do cenário de uma escola, e aí você vai aprender mais vocabulário, e você só está conseguindo ter acesso a esse novo aprendizado porque você passou 6 meses, você conseguiu ter aquela base ali. Se não, você vai aprender a se defender no idioma. Sim, claro. E você não vai conseguir, você não vai saber falar, você vai saber se defender. Você vai saber sobreviver. Essa é a diferença. Mas você vai saber escrever, por exemplo? Não vai. E aquele negócio, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Mais chato é você depois ter que voltar para uma sala de aula, entendeu? Então esse início é muito importante, porque você não quer por exemplo, depois de alguns anos você voltar para fazer cursos acadêmicos, igual um Cambridge, igual um IELTS, sem problema, porque são níveis altos. Sim. Agora, às vezes a pessoa, 4 anos aqui, ela tem que voltar a fazer um General English. Eu acho que antes tarde do que nunca, volta e faz. Sim. Porém, sua cabeça já tá cheia com um monte de outra coisa. Porque assim, já tem 4 anos de uma rotina, estrutura de rotina que você criou. Então, para você conseguir voltar e ter aquela disciplina de estar 5 horas todo dia dentro da sala de aula e etc.,
eu acho, mais difícil do que quando você chega. E tá fresco, Exato. tá animado. E que você tá com aquele sangue no olho de vou fazer virar, vou fazer acontecer. Ali, você é obrigado, Mas sabe uma coisa que eu percebo, assim? Amigos e pessoas que eu vi no dia a dia, uma pressa muito grande de sempre ter pular de nível. Sim. E não precisa, porque assim, quanto mais cru você começar, o nível básico, sem pular etapas, você vai conseguir ter indo na base, da base, da base, da base, para ficar mais confiante, para depois fazer um outro. Eu, pelo menos, até me arrependo, porque eu acho que eu deveria ter feito mais tempo de General English antes do Cambridge, por exemplo. Eu fiz 6 meses de General English. É um tempo bom? É. Mas talvez eu acho que eu devesse ter feito mais tempo. É que acontece assim, a maioria de nós, no meu caso, quando eu vim também, você vem para um país diferente aprender o idioma depois de adulto. Sim. Então, o que acontece? O seu nível de paciência é menor e, ao mesmo tempo, você tem um pouco de... Não de uma forma negativa, mas você acha que tá certo, mas uma soberba, entre aspas, de você achar que, não, isso aqui tá errado. Ou isso aqui não funciona. Então, por exemplo, se você tá numa sala de aula e aí tem um exercício que é bobinho, você já vê ele e fala, tô muito bom para isso, não faz sentido para mim, eu não tô aqui para aprender, para ficar fazendo um joguinho bobo para fazer isso. E é muito compreensível, porque você já tá aqui como adulto, você já fez faculdade, já fez pós, você já fez mestrado, já passou por várias coisas, a pessoa tem cargos de trabalho. Sim, provavelmente já fez um curso de inglês. Já fazia antes, e aí você se vê no cenário que você tem agora. Tinha esse método. Exato, fazer joguinho, fazer alguma coisa, só que você tá aprendendo um idioma que você não fala. E aí, aquela é a forma de te ensinar. Sim. Porque aquela é a forma que você aprendeu português, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes, tem essa coisa de você ter que estar com a cabeça aberta de... não vai ser um curso numa pegada universitária, que é o que a pessoa estava acostumada no último curso que ela fez, por exemplo, antes dela ir nessa experiência. Vai ter esses momentos que são bobinhos, que às vezes a pessoa acha, porque é bobinho, eu tô pronta para ir pro próximo nível. Não necessariamente. Sim. Porque vão ter, para evitar de você ficar com os buracos, que são os gaps que a gente fala, no aprendizado, entendeu? Porque é muito conteúdo, é muita coisa. E uma coisa que o Rafa comentou no início, quando ele chegou, que ele falou assim, eu cheguei, aí tava uma semana, às vezes que a gente chegou na semana anterior já teve uma semana a mais. E isso é uma outra coisa também que eu acho legal, a chance de ter estudado um pouquinho no Brasil antes de vir, ou no país que a pessoa tiver antes de vir, porque dificilmente você consegue conciliar, por mais que a escola às vezes tenha as datas que são as melhores datas para começar, por exemplo, mas dificilmente no idioma, sem ser um curso profissionalizante, universidade, no idioma em si, o curso de línguas, você conseguir conciliar a sua disponibilidade para viagem, o melhor preço de passagem aérea, são várias coisas que você tem que conciliar tudo aquilo para achar uma melhor data para ir. E aí, às vezes, você conseguir fazer isso. Mas a data que é a melhor para começar meu curso é difícil. Porque, às vezes, a melhor data, que era daqui a 3 semanas, faz a sua passagem aérea ser $2.000 mais caro. Você não vai pagar $2.000 mais caro. Então, o que acontece? Quando você chega, cada capítulo, ele é um pouco independente um do outro. Então, você não vai começar do zero. O que no Brasil, quando você vai estudar, você vai começar do zero. Você não vai entrar numa sala de aula a hora que você quer. Tem as datas para você começar o curso. Você não chega e fala, semana que vem quero começar. Sim. Quando você está num país fazendo intercâmbio, você fala, quero começar segunda que vem. Beleza, segunda que vem você começa. Sim. Então isso faz a diferença de você ter um pouco dessa base e tomar esse cuidado de às vezes achar que está fácil, não desesperar de eu quero ir para o próximo nível, eu preciso ir para o próximo nível, porque às vezes tem um monte de coisa que você não viu ainda. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, é um processo é um aprendizado longo e o que às vezes eu converso é o seguinte, você brincou do início. Às vezes você tem muita informação, mas ainda não virou conhecimento, entendeu? Então, por exemplo, hoje tem várias coisas que você tiver que conversar em inglês, você conversa sem nem pensar. Sim. Porque hoje isso já virou para você, tá igual português, já virou conhecimento. Você pensar, isso já pegou, você já não pensa. Hoje início, você não traduz. Todo mundo passa para você pega a frase em português antes de falar e vai estudar a estrutura da frase, né? Certinho. Do início ao fim, agora eu vou pegar e vou, como se estivesse copiando, colando num tradutor mesmo. Sim. O tempo todo você está traduzindo. É o que eu te falei, mas isso é o tempo. E outra vez um conselho que pudesse dar, como eu falei isso, que eu não estava importando quando minha mãe falou que eu tinha que pagar aquele período todo de novo do último livro para pegar um papel, porque o que vai adiantar eu sair daqui com um certificado
de uma excelente escola que vai me dar vai me abrir portas. Se eu voltasse para o Brasil com meus 6 primeiros meses, com o que eu fiz aqui, me abriria muitas portas lá. Se eu fizesse a prova de novo, inclusive hoje, curiosamente, o cara que me aplicou a prova que eu fui reprovado é meu amigo, eu tenho contato até hoje no Facebook com ele. Hoje eu consigo, nos 6 primeiros meses aqui, eu conseguiria lá e conseguiria responder o que... Mas não importava o papel que estava, entendeu? É a ferramenta. Prática. Eu ia conseguir fazer terminar um processo seletivo que eu não conseguiria antes. Não interessa se no meu papel está escrito qual é o... Mas assim, você está esse tempo todo aqui, é uma coisa que é quase que é unânime, né? Todo aluno quer o negócio do nível para... Depois é outra coisa que o tempo também vai te ensinar, que é o papel. E aí não vai ser... Você não vai chegar na minha primeira entrevista, que eu fiz na Austrália, que eu não entendi nada. Lógico que se eu tivesse, principalmente na escola aqui de Advance, eu teria entendido tudo. Mas eu não vou chegar lá e apresentar o papel para ele e falar assim, olha, ele vai me dar uma vaga porque eu tenho. Eu ia ter que mostrar para ele o que eu aprendi. E o conhecimento você não consegue tocar, não existe, não é? Uma coisa assim, eu acho que também que faz muita diferença é a idade que você vem. Eu pensava isso antes, eu mesmo já pensava assim, não, já... Ao mesmo tempo que eu vou fazer, eu quero fazer, mas eu já tô com 31 na época, 32, sei lá. Já passou da idade. E não, tipo, é mais difícil? É o que a gente falou. A cabeça já tá mais cansada, já tem outras preocupações, já tem uma carreira, já tem conta, casa, tudo. Mas ao mesmo tempo, às vezes pode ser uma segunda opção de tudo. De aprender mesmo a língua, conhecer pessoas do mundo inteiro, sobreviver num outro país que não é o seu, fazer novos amigos. Isso é nível de maturidade, é outro também, né? E tudo é uma balança, assim, se você vem muito novinho também, sei lá, 18, 19 anos, é ótimo, você vai aprender mais rápido do que eu aprendi. Você, tá mais... Talvez você não... Tem muita gente que se forma no Brasil, não tem experiência lá, vem estudar e engrena ou faz outro curso. Tem tempo, tem idade. Mas você tem que ter uma cabeça também para levar a sério o negócio. Porque se você também vem muito só no intercâmbio, mas não para viver realmente a experiência do dia a dia, de estudar, de estar realmente vivendo isso, você vem mais para festa, talvez você vai perder um pouco da oportunidade do dia a dia da sala de aula. Mas se você já vem com um pouco mais, não vou dizer velho, com uma idade um pouquinho madura, mais avançada, você dá muito valor a isso também, porque você sabe que você está abrindo mão de muita coisa para estar fazendo isso. Você já tinha um passado que você abriu mão, sim, né, entre aspas, abriu mão para estar vivendo essa experiência. Então você dá muito valor. A sala de aula, o dia a dia, o professor tá ali. Você chega em casa mesmo cansado, você vai fazer os deveres, porque todo dia tem dever de casa. E é um desafio com você mesmo. Você dá valor não só ao dinheiro que foi investido, que você investiu, a família te ajudou a investir, mas também ao seu tempo. Sim. Porque você sabe que o tempo tá passando, então você tá fazendo aquele investimento de correr atrás. A gente... durante esses anos, na parte da escola, teve estudante desde 15 e estudante de até 70 e poucos anos. E tivemos uma época que teve 2 estudantes que vieram, acho que eles tinham 12 anos. Ficaram com a gente durante 2 meses. E assim... É uma esponjinha, aprende tudo muito mais rápido. Mas uma pessoa de 18 e uma pessoa de 38, elas têm mais coisa em jogo ali, entendeu? Então, às vezes eu vejo as pessoas que às vezes de fora você olha, ela tem mais dificuldades, às vezes ela acaba conseguindo o objetivo mais rápido, porque ela já começou do primeiro dia no foco. E porque ela precisa correr mais atrás. E ela tem que correr atrás. Então, assim, não tem... eu acho que não tem a idade. Eu acho que o segredo tá mais no... É o momento certo. A pessoa ter o clique de falar, é agora. Foi o que eu te falei, do nada. É agora. É agora, é mais uma história que, como outras milhares que você ouviu, que as pessoas tinham carreira no Brasil, tinham família no Brasil. Digamos assim, aqui não foi
tábua de salvação, sabe? É a sua última chance. Não. Muita gente tinha uma estrutura familiar e de trabalho e tudo. E, de repente, deu-se essa ideia de vir. Eu concordo contigo. Venha, independente da idade. A gente vê a diferença muito cultural. A gente costuma ver no Brasil que a galera vai ficando com os pais, assim, até uma idade que não é tão comum aqui, né? Sim. Os jovens já costumam sair. Os Estados Unidos também é assim, Canadá, enfim. No Brasil, às vezes, o filho demora um pouco a sair ali da aba do pai e da mãe. Então, eu acho que a parte acho que a parte latina a gente tem essa coisa da família muito presente, né? Então a gente tem, às vezes, por mais que você saia, mas você acaba morando 2 ruas da onde mora mais. Tipo, que vai todo dia, exato, né? Você mantém os laços, você mantém. Então aí eu acho que nesse ponto, para aquele que é um pacote aqui, né? É o que eu falo. Eu falei isso, é o idioma mais o aprendizado de vida. Então, aquela sagacidade que talvez você, com pai e mãe, resolvendo coisa para você, estando ali do lado. A própria coisa que a gente escuta um monte de brincadeira a respeito. A mamãe que lava coisa, a mamãe faz a comida quentinha, chega em casa. Pô, é maravilhoso. Saudade. Isso é maravilhoso. Não tem como, pô. Então, assim, não que tenha que abrir mão disso, que seja errado. Sim. Mas que, talvez, vindo mais novo, você vai poder aprender a isso, dar essa virada, assim, de saber se virar sozinho, porque não tem jeito. Aqui não tem jeito. Você vai ter que aprender a falar. Ou você faz ou... E isso você vai ter é que o mais fazer, maravilhoso porque não vão daqui. fazer para você. Não vai ter. Não importa a idade que você venha, você vai viver uma Austrália diferente para cada um. Você vier mais novo, você vai aprender mais rápido, você vai ter mais chances, mais oportunidade de tempo, se quiser ficar. Às vezes você sente a saudade um pouco mais intensa, porque... Não, mas você vê, até o exemplo que a Carolina deu, o cara vai uma farra. A farra aqui é em inglês. Tudo, você vai pra farra, você vai trocar ideia com as pessoas na farra, vamos dizer, na balada. Vai falar o quê? Eu lembrei de uma coisa engraçada. Vai ter que pedir agora. A bebida, como? Entendeu? Às vezes eu troco errado. Você perdeu o cartão. Como é que você vai fazer? De madrugada. Pô, eu vou ligar pro Vitão, que o cara é brasileiro da escola lá, pra ele me ajudar. De madrugada, fera. Você botou o Luca pra dormir 8 horas da manhã, já tá no 18º sono, ou tá querendo dormir cedo pra ver o Flamengo de madrugada no dia seguinte, o cara vai te ligar, pô, Vitão, perdi o cartão. Vai ter que se virar, filho. Porque ele pode até ligar, mas você não vai atender. Entendeu? Então, aí ele vai aprender. Quando vai lá chavecar lá, a menina lá, ou o menino vai aprender, vai ter que falar o quê? Então, assim, até a própria, mas é muito novo, você não tem, depende muito do que é o foco. Você vai, às vezes a conversação, ele talvez não esteja em casa estudando, mas ele tá fazendo a conversação. Então tem que viver, tem que estar aqui. Isso não adianta. Por melhor que seja o curso no Brasil, você não vai ter. Vivência. E uma coisa engraçada que eu lembrei, todo mundo tem a ideia que assim, você entrou no avião, foi fazer um intercâmbio, você pisou lá, você já é fluente. Né? Seria bom. Você sabe comprar água no aeroporto como ninguém. E tinha 6 meses de Austrália, meus pais vieram me visitar. E meu pai, eu lembro que tudo que ele queria, ele me empurrava, né? Assim, tipo, vai lá, resolve pra mim. Vai lá, resolve pra mim. E eu assim, eu vou falar qualquer coisa. A expectativa deles é que a gente é um australiano. 6 meses. É um australiano. Meu filho é um australiano. Despesa em dólar, você vai falar aqui. Mostra o resultado, mostra o investimento. Eu quero isso, quero aquilo, quero isso, faz aquilo, pede isso pra mim. Pum, empurrava pra resolver. Eu falei, não. Ele não vai entender mesmo o que eu falar. Eu falo um monte de coisa, a pessoa tá falando assim, não tô entendendo nada que você tá falando. Você fala assim, é isso mesmo, muito obrigada. Aí você fala qualquer coisa. Mas isso é engraçado o que você tá falando. É como que às vezes também a sua confiança é que faz diferença. Porque igual você tá falando, às vezes vem alguém te visitar. E aí você às vezes não tem o domínio ainda do idioma. Sim, mas aquela pessoa nunca viu você falando. Então você vai confiante, porque ela não vai saber se você tá errando. Sim. Às vezes, por exemplo, aí vamos supor que eu vi você no seu primeiro dia, quando você não sabia falar nada. E aí hoje você vai e fala inglês, e aí eu chego perto, às vezes você dá uma gelada porque aquela pessoa me viu quando eu não sabia falar. Acontece comigo. Às vezes quando eu tô contigo, às vezes me dá uma travada no inglês, porque eu sei que você já fala assim, caramba, você que eu vou falar alguma coisa errada e tal, mas quem não sabe, não, mas eu fico já... Imagina com o resto da galera aqui que o idioma realmente dá aquela... dá um friozinho na barriga. Dá uma parada antes de falar, já não sai tão no automático assim. Sabe qual é o meu próximo grande passo na Austrália? Assistir TV sem a legenda. A legenda ainda é em inglês.
Então, mas você sabe que isso daí é uma coisa... isso é legal, você ter falado nisso. Tem gente que às vezes tem o desespero de querer se livrar da legenda. Você vê, agora, 4 anos depois, que você tá pensando em tirar. Mas por muitos anos... Mas por muitos anos eu assisti com legenda, porque... Por meu aprendizado... Sim, porque para mim eu sempre aprendo, eu preciso ver. Eu tenho que ver, eu tenho que escrever, eu tenho que ver o negócio na minha frente. E a legenda, não só, obviamente, me ajudava a entender melhor, porque às vezes a pessoa falava, mas lendo, você pegou o que falou, mais fácil. Você vê como escreve. Sim. Às vezes a pessoa falava, eu entendi o que ela falou, eu olhava a palavra e falava, não fazia a mínima ideia que era dessa forma que eu escrevia. Então, tipo, durante Eu gosto até hoje de ler com a legenda. Válido. Pra isso também, porque na minha cabeça você treina os dois, né, ao mesmo tempo. Então, Carolina, se deixar, a gente vai assistir o filme brasileiro, ela quer que ponha a legenda em inglês já pra saber como é que fica, porque seja tudo. Falei, calma aí, só pra falar que traduziram errado, não, né? O filme é brasileiro, mas eu não gosto. Bota que eu quero ver, mas eu acho aprendo mais também. Eu falei, Cidade de Deus, o negócio, o cara falando, Dadinho é o não sei o quê, meu nome é Zé Pequeno. Ela quer que a tradução do negócio. Mas eu acho absurdo botar... Criticar a tradução, fala que é absurdo, olha que absurdo, tudo errado. Quer assistir filme, quer assistir, sei lá... Como o filme é brasileiro, quer que põe a legenda em inglês. Aí a gente assiste o filme em inglês, que o idioma é em inglês, mas aí quer fazer tudo Mas tudo bem, melhor é que eu falo, peca pra mais do que para menos. Isso é uma coisa legal também, que eu percebo hoje a diferença. Pra galera que... É difícil, às vezes... Hoje todo mundo tem Netflix, uma coisa ou outra, uma plataforma de streaming para poder ver, assistir uma coisa ou outra. Mas a televisão, você deixa... Mesmo que não esteja meio que entendendo lá com a legenda, mas porque você vai se ambientar, vai como a galera costuma dizer, vai abrir os seus ouvidos, sabe? Você acostumar com o ambiente. Isso é uma coisa que... ficar só vendo coisa... No início é difícil, que você tá com a cultura, tá tudo ligado lá. Às vezes a novela que a pessoa gosta, a série que a pessoa gosta. Tipo, o futebol não tem jeito, né? Porque até a gente tem que ver em português. Então, tirando essa parte aí, que a gente continue vendo em português, e de preferência o nosso time mesmo, o Flamengo. E aí o filme, essas coisas, é difícil você conseguir, sabe, fazer essa imersão completa. Você ainda fica com um pouquinho de... Até para aquilo se tornar um pouco mais cômodo para você aqui e tal. Mas é uma dica... A TV é normal, porque... Mesmo que se não tiver Netflix... É ótimo pra... Bota lá no 7 News e deixa... Hoje em dia a gente brinca com esse negócio da legenda, mas vira e mexe, vê várias coisas sem filme, série, sem nada. E no final, quando você entendeu tudo, você sai assim... A sensação dela de vitória é o filme. Eu tô na ligação com a atendente. Se eu conseguir falar, ela não pediu pra repetir nada. Eu passei 2h42 para receber o benefício. Ela brincou comigo de coisa de seleção, de tudo. Eu falei, bom, então agora tipo assim, a gente chegamos no topo do Everest. Mas isso porque teve o dia a dia dentro da salinha de aula. Não, é fundamental. Mas você quer ver uma coisa que vocês vão perceber quando a gente vai com as fronteiras abertas e tal, e vocês forem viajar, você vai perceber a diferença. Você vai lembrar lá o primeiro dia que você veio pra cá e o dia que você estiver indo, como as coisas que você vai... a sua experiência no avião. Você vai lembrar que quando você veio, você comeu e bebeu o que te deram. Sim. E na volta você vai falar, então, não, isso aí eu não como, não. Eu gostaria dessa opção aqui. Consegue, sabe? Vai falar se é glúten free. Exatamente. Geralmente a pessoa chegava pra você e falava assim, trazia a bandeja. Quando a primeira vez, você tá saindo do Brasil, a pessoa coloca na sua frente assim. Ela fala, você quer esse ou esse? Dá um sorriso, né? Yes. Aí ela põe na sua frente a bandeja. Aí você pega a bandeja, fala assim. Aí você abre, aí você fala, olha, carne, não como. Aí que você vê a diferença. E aquela informação, quando chega, ainda mais vindo do Brasil, que você para em 18 países, né, pra chegar aqui antes. Quando fala que o voo está atrasado, você não tá, você fica ali. Agora a gente consegue entender se, tipo, tá pousando no lugar tal, falar a temperatura. Sim. Agora é maravilha, né? A gente fala, nossa, Sydney tá fresco, hein? Eu falo, caramba, tô sabendo. Nossa, tá quente. Falei, ó, Tasmânia tá frio, hein? Falou aí tantos graus, aí você fica assim, caramba. Antes você escutava aquilo lá e se atrasou, se atrasar o voo, se precisar voltar, se teve tubo, você não consegue. Não pega nada. Agora vamos rezando para esse momento chegar, pra gente ouvir isso aí, poder visitar. Não, tô rezando para chegar lá quando, né, a fronteira abrir, visitar a família e tal. Esqueci essa palavra em português, só consigo pensar
É, quando a galera Inglês, fala isso, né? Qual? Quando a gente vai tentar falar uma coisa em Ai, português, como é a que gente é em fala assim, português? putz, como é que é em português? Ah, tá, Né? sim, Todo mundo sim, fala sim. assim, ó, agora tá deitando. Tá. Esqueceu o português. Esqueceu agora o português. Não pode essa palavra em inglês. Como é que é a piadinha? Não pode. Como é que fala? Não sabe falar em. Não sabe falar em inglês e. Não, aliás, não lembra como é que fala em português e em inglês também não sabe, não, né? Aí Essa você fase falou, esqueceu, eu falei, caramba, eu esqueci em português. os dois, não sei inglês. os dois. Ficou no limbo. Então você fala limbo. I speak limbo. Fala, ficou no limbo. Não consegue Meu pai nem pediu português nem inglês. na loja, ele queria... Porque aqui não dão, tipo, sacola, assim, sim. no final da compra, que nem a gente sempre recebe, né? Lá no Brasil compra, tudo é sacola. E aí meu pai comprou um negócio, ele ficava assim, I need saquito. Saquito. Dá o jeito, né? Eu, Faz o negócio. Fazer Mas ele se intercâmbio esforça. pra terceira idade Mas também. ele se esforça. Mas isso é engraçado, a falta da vergonha. É. Porque já tá É num momento da turista, vida que, tá tipo assim, nem eu já fiz o que eu tinha que aí, fazer, eu já tô no nível de maturidade que não tem vergonha, eu quero meu objetivo. Meu objetivo é a Saquito. sacola. Então, aí E a pessoa vai entender, ela vai se esforçar pra entender. E aí é a parte positiva de quem já vem com uma idade um pouco Sim. mais, digamos assim, mais avançada. Pra gente não estar muito Você, detalhe. né? Eu tô em Tipo 25. assim, aí você já porque é isso, você já vai no carão agora, já o adolescente, daí vai ficar com Vergonha, certa vergonha. Não dá pra você falar Mas qual isso também é idade muito que legal certo, que é daqui, errado. assim, dentro da sala você vê várias idades diferentes. E a gente no começo pode achar, não vai dar certo, né? E no final tá todo mundo junto, conversando, cada um, às vezes, de países diferentes, idades diferentes. E não tem... Nunca senti, assim, E o que você falou do mercado quando ele alguém tentou, excluído porque era mais velho, Sim. ou porque era... Nunca. E pelo menos eu não tive nenhuma. Você falando do seu pai que tentou se comunicar, e as pessoas são simpáticas, por mais que não esteja entendendo, não esteja falando o idioma, eles se esforçam para. Você por mais falou que para esteja falando entender. português. Não tive nenhuma assim, eu não tive nenhuma situação que eu pudesse falar assim, teve alguma coisa que. Ou de deboche, alguma coisa nesse sentido. Graças a Deus, até hoje, em 4 anos, nunca passei. Todo mundo sempre foi um simpático, tentou entender. Foi bem. Porque eu acho que eles estão acostumados aqui, né? É um país que tem pessoas realmente do mundo todo. Então, eles estão acostumados a ouvir diferentes sotaques de nacionalidades. Então, não tem aquele choque assim, tanto quando você chega num lugar que só você... Eu já escutei muita coisa, até deles mesmo, falando assim, que você tem que estar orgulhoso que se você está tentando falar uma segunda, você já tem 2. Sim. Aí o que eles pensam? Tá na Eles têm vantagem, só. fala uma. Então assim, Sim. eles falam uma, você está indo para a segunda. Tem gente que ainda consegue enxergar isso, fala assim, vai... Mas aí... É aquele negócio, eu acho que se você passa por uma experiência, qualquer tipo de experiência negativa, no que se refere a talvez o seu nível de inglês não tá bom o suficiente, ou porque você ainda tá aprendendo, aí você tem que pegar e colocar na balança e você tem que parar e analisar qual é a pessoa que tá fazendo isso. Porque pessoa dessa forma vai ter em qualquer lugar do mundo, entendeu? Sim. Você sempre vai achar aquele que é do avesso, que vai falar alguma coisa e ele não fala nem o idioma dele perfeito ainda, e ele tá fazendo gracinha com alguém que fala 2, 3. Então, tipo, você tem que... Mas graças a Deus, a quantidade de gente que vai muita gente. botar pra frente é muito maior do que quem vai botar. Isso que a Carol falou se for parar pra pensar, né? Na complexidade de uma sala de aula, você tem gente do mundo inteiro e pensa, todo mundo ali... porque nós, por exemplo, nós 3, nós somos brasileiros, mas nós tivemos educação diferente, criação diferente, nós colocamos a gente no mesmo ambiente para aprender, nossa expectativa é diferente, a gente viveu coisas diferentes. Você coloca a gente no mundo inteiro com idades diferentes, e a tudo diferente, completamente para o pessoal aprender. E o negócio vai para frente. É interessante. Alguém já, às vezes, estudou antes e sabe, né? E essa, para mim, talvez seja a dificuldade em relação à escola, assim, que é o maior desafio, né? Você tentar fazer a coisa mais homogênea possível, mas assim, é impossível justamente por todos os motivos que você citou. Não dá para você querer uma prova de nivelamento, querer sugar você vai ter 100% do que... o Vitor realmente está exatamente no mesmo nível ou quase o mesmo do que o Rafael e que o da Carolina. Não tem como. Então vai ter essa dificuldade de... Hoje eu dou muito mais valor, não só a experiência de estar morando fora, mas assim... Porque se você for pensar, muita gente, pelo menos comigo, muita gente me pergunta, mas por quê?
tá, já não deu, já não aprendeu, por que não volta, ou, né, a carreira, porque são trabalhos diferentes. Eu não trabalho como jornalista aqui, mas são outros trabalhos e... 2032, cobrindo a Olimpíada. Já tá. Não, e muita gente pergunta. Tá vendo? O cara lá e falar, tá precisando. Pô, se não de passar agora na entrevista, vai ser uma vergonha. Agora Ele vai falar assim, então, né? mas eu preciso... Como é que tá o português? Pra tá poder mandar... Dessa aí, graças a Deus, já tá... Agora o sarrafo subiu, a prova vai ser mais difícil. Ele fala, tá morando lá esse tempo todo, fala, vamos ver, ele vai ver como é que vai ser a prova. É porque hoje em dia já não é... Óbvio que ainda é aprender o idioma, porque todo dia a gente ainda aprende alguma coisa nova. Todo dia ainda falta aquela palavra que você fica sem lembrar ou alguma coisa assim, mas hoje em dia é muito mais uma experiência mesmo de vida. E você conseguir, até no meu caso, assim, ajudar mais as pessoas do Brasil, família, alguma coisa, até com poder mesmo da moeda, porque o dólar tá alto, então é uma coisa muito mais hoje em dia pessoal, óbvio que profissional também, porque o inglês sempre vai abrir muita porta, mas é muito mais uma experiência de vida mesmo. Você começa a abrir sua cabeça para tanta coisa, trabalhos diferentes, pessoas de culturas diferentes que você lida todo dia. Até a gente fala assim, dividir casa. Não é uma cultura nossa no Brasil de você com, sei lá, 30 e poucos anos morar com um amigo. Ou no Brasil, geralmente, a gente sai de casa ou para casar ou para morar sozinho, mas não para dividir um espaço para morar com amigos. E isso aqui é muito comum. É o mais comum que tem para estudante, como a gente. Então, você começa a ver que existe um leque de outras opções de vida, além daquela que você estava acostumada. No seu dia a dia, na sua bolha, no seu cotidiano, assim. Isso eu acho que, no final, acaba sendo o mais importante de estar aqui. Porque, às vezes, a gente até brinca aqui. Será que a gente se adaptaria de novo ao que tinha antes? De voltar todo dia para um escritório fechado, trabalhar, redação, aquela vida que a gente tinha. O exemplo que eu dei, o seu HD já foi... Porque já expandiu, abriu... entendeu? Já tipo tá assim, com são coisas que você... Hoje você vê com um olhar diferente. Você não tem como você ser a mesma pessoa que você... E às vezes acontecem coisas... Desembarcou aqui, não tem como. Às vezes acontecem assim, problemas pequenos do dia a dia que... Parece uma tempestade num copo d'água e às vezes coisas realmente enormes que acontecem que você lida numa boa. Tipo assim, eu vou saber dar um jeito, eu vou saber virar, eu vou resolver. E isso você consegue hoje pela experiência do dia a dia que você teve. Não só da sala de aula, de aprender, de conseguir se comunicar, de vida, mas assim, você dá... Eu, pelo menos, eu dou muito mais valor ao que eu consigo hoje do que o que eu tinha antes. E se você for pensar, era uma vida muito mais estruturada. De salário fixo, carreira, apartamento, família por perto, amigos, zona de conforto. Isso é a única coisa que você não tem muito aqui. Mas, ao mesmo tempo, você aprende a dar valor a não ter isso, porque você consegue se virar. Isso é o que você falou, né? Quando você sai com aquele objetivo único daquela visão de eu quero ir lá aprender inglês, acabou. Inglês é o objetivo. Mas quando você chega aqui, o leque abre a sua cabeça e fala, opa, que isso? Tem um outro mundo, coisa demais que agora eu tenho que correr atrás e buscar. Mas, tipo assim, a pergunta que eu te faço, por exemplo, você falou assim, a gente às vezes larga aquela zona de conforto ou sai daquele cenário que estava de família perto e etc, todas essas coisas. Quais são as chances da pessoa que morou fora, que ela ficou fora estudando, que ela fez inglês, fez outros cursos, fez aquele processo de intercâmbio, uma pessoa normal, né? Não vou dizer uma pessoa que de repente veio, não estudou absolutamente nada, ficou num ambiente com uma pessoa normal, a maioria, tá? Não precisa ser fora da curva, não precisa ser fenomenal, mas também não vamos colocar, um normal. Quais são as chances que a pessoa, depois de voltar, ela não recupera tudo que ela tinha? Grande, Agora a pessoa fala, eu tinha um trabalho muito bom. Então, 4 anos depois, morando fora, você vai voltar, você não consegue aquele tipo de trabalho mais? Às vezes até um melhor. Não faz muito sentido pra mim. Porque assim, a pessoa te amava e te queria. Do jeito que e agora você é uma versão sua melhor? Sim. E ela não vai querer você? Sim. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes a pessoa não pode esquecer isso. Tipo, peraí,
Você enriqueceu não só você tá voltando melhor. Não, exato, você tá voltando melhor. Você vai chegar e falar assim, olha, eu morei fora. Sim. E geralmente, uma coisa que é muito competitiva, se você for olhar o Brasil, nós brasileiros, a gente tem que dar pingo em pingo d'água, porque a competição é grande. Então, se você não fizer acontecer, você não consegue, né, ter o sucesso ali profissional e etc. Muita gente correndo contigo ali. Exato, é muita gente. Então, assim, você precisa... Então, vamos supor, às vezes, igual você falou assim, a pessoa saiu para estudar inglês. Tem muita gente no Brasil que fala inglês fluente e nunca viajou. Então, tipo assim, não é uma coisa que, uau, você fala inglês. Não, tem gente lá que fala já. Só que, vamos supor, eu penso assim, às vezes, você está num processo de entrevista de trabalho, certo? Essa, assim, é uma coisa que eu penso. Pode ser completamente errado. Mas você está numa entrevista de trabalho e tem 2 pessoas, está tudo batendo. Idade é praticamente a mesma, a pessoa gostou dos 2, a dinâmica foi boa, tudo tá batendo demais, experiência profissional. A pessoa tá naquela dúvida ali de feeling mesmo, porque tá os 2 a mesma coisa. Os 2 falam inglês fluente, aí você vê que um morou 4 anos fora, 5 anos fora. Geralmente, as pessoas às vezes tomam decisões, né, os decision makers, as pessoas gerentes, etc. Às vezes a pessoa teve a oportunidade já de morar fora alguma coisa. Você que já morou fora, você está contratando alguém, você vê 2 pessoas, tudo tá igual, um morou fora, você pega quem? É o que morou fora. Por quê? Você sabe que amanhã... Exato. Você sabe o que a pessoa encarou. Você sabe que amanhã, por exemplo, sua empresa vai expandir ou você precisa transferir a pessoa para fora, ou que precisa precisar. Você sabe que aquela pessoa é uma pessoa que um dia ela pegou e falou assim, ó, sem idioma, sem nada. Tô indo agora para um outro lugar, vou encarar tudo. Sem salário, sem idioma, sem nada. Imagina com a condição da empresa, com o idioma que já tem... A chance de dar ou ficou com saudade, ou deu problema, não se adaptou. Eu acho que até é questão de adaptação mesmo. Quando são 8 da manhã aqui, são 8 da noite no Brasil. Se você não se adaptou, se você já se adaptou aqui, filho, o que vier pra você. E até a questão de, assim, a pessoa vai saber ter jogo de cintura. Sim. Porque é isso que a gente tem que ter todo dia. Então, às vezes, um problema, ela vai saber resolver com um jogo de cintura, porque ela já viveu um monte de coisa que exigiu que ela tivesse um jogo de cintura diário. Óbvio que no Brasil todo mundo tem isso, e no trabalho também. Mas aqui fica, ou em qualquer lugar que a pessoa vá fazer um intercâmbio, fica muito mais acentuado pelo fato de não ter outra opção. É que tem algumas coisinhas que o pessoal lá fora, eles entendem o que a gente está falando, mas é que tem algumas coisas que só quem morou fora consegue entender um pouco do quão tenso as coisas que você passa, entendeu? Então, é lógico que você passa por milhões de coisas também quando você está no seu país, só que você tem toda uma estrutura ali, e não entra numa estrutura financeira, não, é uma estrutura emocional. Sim. É onde você nasceu, é onde você estudou, é a sua área. Então, você entendeu? E quando você está fora, tudo aquilo desapareceu, não tem mais nada. Então, é puxada essa parte. Então a pessoa tem, é o que você falou, você tem que fazer acontecer. E eu acho que você vai aprendendo também, assim, vai aparecendo os problemas. Você falou de problema pequeno, problema grande. Com o tempo, aqui, você vai aprendendo ou vai, às vezes, negociando um pouco melhor com o seguinte: esse aqui dá pra deixar passar batido. Esse aqui eu tenho que resolver. Esse aqui não vai tirar meu sono. Esse aqui eu preciso focar nele. Você vai... Com o tempo, você vai começando cada vez mais mais rápido. De prioridade. Exato. Que você precisa. Porque não dá para resolver tudo. Não tem condição. Um conselho, assim, que eu poderia, se eu pudesse dar para alguém quando as fronteiras abrirem... Fazer dar conselho. Eu dei 3, 4 conselhos. Tu vai dar mais conselho. Podemos fazer um canal. Tem muita gente que vem casal, né? Vem do Brasil como namorado, marido, mulher, enfim, casal. Mas... eu acho muito importante. Que não foi o nosso caso, para deixar claro para os telespectadores aí que se conheceu aqui. Apesar de serem dois cariocas, jornalistas, tipo assim. Um monte de amigo em comum. Mas aí dá o seu conselho só para dar esse... Que os 2 venham estudando no começo. Porque muita gente, por exemplo, se a gente tivesse vindo junto, vem num visto que só um estuda e o outro vai ficar em casa, tá? Vai se virar, é aquilo que a gente tá falando, vai aprender na rua, vai se virar. Mas e a vivência da sala de aula? Às vezes um tem um inglês melhor do que o outro. Sim, não. Se um já falar, mas se não falar, eu concordo com essa... Estudar depois... Sabe por quê? Quando chega, uma coisa que eu vejo do pessoal, eu acho que é importante, o Carol falou do seguinte, que é um time.
E às vezes eu vejo que o que fica em casa, entre aspas, o que não teve... Não tá estudando, vamos dizer assim. Não tá matriculado. Exato. Então o que acontece? Você chega. Aí todos os desafios que a gente comenta, que a gente passa quando chega aqui, todo mundo passa por eles. Só que tá dentro da sala de aula, com a cabeça, não tem tempo nem para respirar. Porque tem todos os problemas que tem para resolver de acomodação, que daqui a pouco tem que achar, de como que eu vou arrumar trabalho, o dinheiro acaba nessa data, como eu resolvo isso, como eu resolvo aquilo, e o inglês está ali em cima na cabeça e sai para respirar. A pessoa não tem tempo. O outro tá com todos esses problemas, só que a cabeça está parada, porque ela tá ali. O que eu vou fazer? Eu não tenho aula, o que eu vou fazer? Sim. Aí quando essa pessoa que chega em casa, a outra pessoa tá ali precisando dela. Aí ela vai a outra pessoa, e ela já tá com a cabeça que ela... Porque assim, as primeiras 4 semanas dão dor de cabeça. É nesse nível, dá dor de cabeça. Então quando ela chega em casa... vontade de desistir. Exato. Aí você eu tô fazendo aqui. Perfeito. Aí você tem aquilo em cima disso. E aí é muito importante isso, porque aí fica muito difícil. Eu tenho dinheiro para um dos dois ir estudando, senão ninguém vai. Então vem. Mas assim, já vem com esse tipo de disciplina, de... saber que poxa, já vai chegar, então já ajuda o outro a estudar. Tem a disciplina de sentar e estudar. Falado é fácil. Fazer isso acontecer na vida real, sentar e estudar, não é. O que acontece é que fica um estuda e quando passa aquele ciclo da renovação, aí inverte, né? Bota o outro, aí o parceiro ou a parceira vai estudar e a pessoa fica em casa. Mas aí, às vezes, aquele dele precisa mais. Ou às vezes o outro já agora está trabalhando numa coisa que às vezes não precisava de inglês, e agora... Mas ele vai largar o trabalho. Então, tipo assim, se tem a condição, eu também recomendo que os dois venham estudando. Por quê? Quando você larga tudo e vem, você está aberto a tudo ser novo. Então, você vai estar aberto a como a sua semana vai funcionar da forma que forem apresentando para você. 6 meses depois, você já criou rotina. Entendeu? Já tem. Então, 6 meses depois, a gente falando nisso, você voltar a fazer coisas que... Uma sala de aula todo dia não é fácil. Não é fácil, entendeu? Tipo... E no começo um pode ajudar o outro também. Sim. Acho que a grande maioria, assim... Eu como também, além de estudar aqui, tive o prazer de trabalhar, de observar toda segunda-feira um grande volume que te recebi, se Deus quiser voltar a receber isso aí o quanto antes. A maioria dos casais realmente... Acontece do nível, às vezes a turma não ser a mesma, porque, é claro, a prova é individual, de nivelamento, mas a maioria acho que também começa estudando. Depois, acho que a partir de algumas renovações pra frente, que às vezes começa meio que a botar um ou outro. É que às vezes, devido à questão financeira, hoje em dia você acaba vendo na mídia social o pessoal perguntando: a gente tá pensando de casal, só um tá estudando, entendeu? É o que eu falei assim, se essa é a única opção, melhor do que não. É melhor do que nada. Claro. Mas já vem sabendo que tem esses desafios extras, entendeu? E no começo também, assim que você chega, se os dois estudarem, você vai fazer amigo. Sim. Você vai estar em contato com pessoas, porque é ali que pinta coisa de trabalho, é ali que pinta coisa de... começar a sua rede de contato, assim, de amigos que vão te indicar em algum momento para algum trabalho. Amigos que vão te ajudar para alguma coisa que você precise. Então, eu, pelo menos dentro da sala de aula, que eu fiz boa parte dos amigos que eu fiz aqui mesmo na Austrália. Então, resumindo pro pessoal, porque senão a gente fica muito tempo, depois a gente faz outro bate-papo. Esses últimos 4 anos, né, praticamente, o seu já está completando, o Rafa que já completou, que vocês estão aqui, que o inglês foi... o primeiro objetivo que foi alcançado e agora tem os outros objetivos. Quão diferente vocês conseguem ver a Carol e o Rafa de 4 anos atrás praticamente para hoje? Quanto que mudou? Fisicamente já tá barriguinha, tá sem cabelo já. Acho que não sei nem se minha mãe me reconhece no aeroporto quando eu chegar. Mas como pessoa... Vai com a camisa do Flamengo, que ela já... É meu. Como pessoa... Maracanã lotada, ela me acha. Ela começa primeiras damas aí, fala você primeiro. Não, acho que é isso mesmo. Apesar de no dia a dia, às vezes, você falar, pra mim já deu. No dia seguinte, quero ficar pra sempre. Às vezes, são altos e baixos muito fortes. Mas, no fundo, todo dia você deita um pouco orgulhoso, assim, de você tá conseguindo fazer um negócio legal. Eu, pelo menos, assim, admito que eu tenho muito orgulho mesmo, porque não é fácil, apesar de ser muito bom, mas não é fácil. Mas é uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo,
com todos os dias difíceis que eu tive e os muito bons que eu também tive, eu faria tudo de novo. Porque a experiência vale muito a pena. E eu acho que é uma coisa que você vai... Você não consegue mais ser como você era antes, porque você vai estar sempre mudando e enxergando tudo de uma forma diferente. Parece um pouco clichê e é porque a gente escuta, enxergar tudo com diferente. Mas você está vivendo uma vida diferente. Eu acho que talvez o único arrependimento que eu tenha é de não ter vindo um pouco antes. Mas não é um empecilho a idade, não. Hoje eu dou talvez mais valor do que se eu tivesse vindo um pouco antes. Mas eu acho que é questão mesmo de cabeça mesmo, de absorver mais rápido as coisas, de aprender mais rápido. Mas tudo é uma balança, é aquilo. Talvez se eu tivesse vindo com 20 anos, eu não desse o valor que eu dou hoje de estar aqui com 37. Então... Mas eu acho que muda muita coisa mesmo. Até a forma... E é engraçado, porque às vezes você conversa com as mesmas pessoas de sempre, amigos, família, todo mundo, e você não se enxerga mais fazendo parte de um... Não fazendo parte, mas assim, você mudou. Rotina, você mudou, a sua vida mudou, a sua rotina mudou. Você tem novas alegrias, novos problemas diferentes e ao mesmo tempo você não consegue mais voltar. Eu, pelo menos, eu acho que eu não conseguiria me encaixar talvez de novo numa rotina que eu tivesse antes, que eu amava, mas que talvez depois dessa experiência para mim hoje já não seria... Não sei, mas eu acho que é uma coisa assim... Você evolui, de verdade, assim, pessoalmente. Mais até do que profissionalmente, como a gente falou. Sim, óbvio, se eu voltar amanhã pro Brasil, eu sou brasileira, eu não tenho outro passaporte. Se eu não conseguir, enfim, nada de carreira diferente, eu vou voltar. E vou voltar também sem problema. Mas, assim, eu acho que eu conseguiria um emprego, não teria dificuldade, até pela experiência que eu tenho aqui. Mas eu não sei se eu me encaixaria de novo na vida que eu tinha antes. Eu costumo dizer assim, que eu penso, o que me incomodava quando eu voltei da Austrália, quando eu vim a passeio, até eu descobri que eu tinha que vir para cá, não sei se resgatar ou conhecer ou continuar aquilo que eu tinha vivido aqui, mas como turista, que valeu a pena, que aquilo realmente foi o que eu tinha que fazer. Eu costumo fazer uma analogia, como se fosse um tênis, que quando eu tinha, vamos dizer assim, 12 anos, eu calçava ele num tamanho. Então hoje eu já não consigo botar o mesmo pé, expandiu, talvez não encaixe, mas é curioso que eu não tive a experiência de ir para o Brasil depois que eu vim morar, para ficar esse tempo todo, por conta da pandemia, a gente não conseguiu ainda, meio que para essa ficha nossa, por mais que a gente saiba todas as diferenças que a gente tem vivido, tudo isso, a gente não consegue ainda, sabe, e dar um pulo lá e ver como que a gente vai reagir. O que pra gente lá é tipo assim, não, isso é impossível agora a gente fazer ou aturar ou suportar, não dá muito que para ter essa... Mas eu costumo dizer, independente do tempo que a pessoa veio, que ficou, não é porque a gente está há 4 anos, que a gente é mais vencedor do que quem ficou 3 meses, veio, você venceu. Sim. Você saiu, é muito longe, é muito diferente. Repito, para começar o fuso horário já é... Então assim, se você ficou 3 meses, você é um vencedor. Põe na sua cabeça que você viveu 3 meses fora totalmente da sua realidade. Então assim, repito, o que a Carol falou, faria tudo de novo. A gente não sabe onde vai dar. A gente continua aqui, a gente vai batalhar para continuar aqui. Nesse momento só que a gente tem, a gente reza para que essas coisas passem, para a gente poder ir lá ver nossa família. A gente está há muito tempo sem... Eu, infelizmente, não pude ter a visita dos meus pais aqui. A Carol teve 2 vezes ainda essa sorte. Mas aí não é o que... Só isso que a gente torce agora. E é curioso, né? Porque eu só tenho a noção do que é estar no Brasil depois de vir para a Austrália como turista da Austrália. Não como morador. Aqui é minha casa agora. Então eu não sei como é chegar no Rio. Agora eu sou turista no Rio. Eu fico pensando, como que vai ser? Quando o avião pousar ali, que eu olhar, a gente sabe tudo. Turista aqui, turista. Fala assim, não, parece as novas gerações não sabem aquele desenho, tipo a Caverna do Dragão.
Quando eles iam voltar para casa, eles estavam no outro mundo, tinha sempre uma volta para buscar o unicórnio, e fechava o negócio da porta, eles não conseguiam. Então a gente está nesse momento, a gente sabe que está perto de passar. Assim que essas fronteiras aí se abrirem, a gente vai conseguir ir lá e aí ter uma opinião formada de como a gente vai se encaixar numa realidade que sempre foi a nossa. Muito mais tempo, é claro, a gente passou lá do que aqui, não dá pra dizer assim, agora eu sou australiano, você vivia, sou da cultura aqui, não me encaixaria lá. Não é isso. Mas esse olhar daqui para lá, a gente já tem há 4 anos. Agora a gente queria ter o de lá para cá. Mas vamos seguindo. Para encerrar, eu acho que o mais forte assim é que depois de você fazer um intercâmbio, você entende que tudo que você achava que você jamais viveria sem, você vive sem. Eu mesma, jamais na minha cabeça pensei que poderia ficar um tempo sem viver meus pais, sem ter contato com as minhas amigas, sem a minha vida, minha rotina. Não, nunca. E você vê que você consegue, é difícil, mas você consegue porque você tem objetivos e isso te faz conseguir. E faz com que as pessoas também te deem uma força para você conseguir, porque isso é importante também. A sua rede de apoio, né? O meu encerramento seria, eu pegaria esse trechinho lá de editar. Quando você pensa que você não vai conseguir aqui, você vai conseguir. Vai conseguir. Do seu jeito, de uma maneira ou de outra, você vai conseguir. Não existe, eu não vou conseguir aqui. Vai conseguir. Oi? Com certeza. A gente faz o nosso próximo bate-papo, então, depois das fronteiras abertas e da viagem, que a gente faz o pós, saber como é que foi essa experiência aí. E tem essa vantagem que é a mesma cidade, pelo mesmo voo. Sim, mas tranquilo, chegar no Rio de Janeiro, não tem nem que ficar naquela coisa de tem que ir um pouco para essa cidade, um pouco para essa, tá vendo? Essa é a maravilha. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Carol, Rafa, obrigado pelo tempo de vocês, pelo bate-papo. Eu acho que é legal pro pessoal aí poder ver como que são as coisas aqui, um pouco da experiência de vocês. E isso, a gente marca esse bate-papo em breve aí, torcer para tudo voltar ao normal mais rápido e todo mundo poder estar fazendo as viagens que quer fazer. Beleza? A gente que agradece o convite. E 2 coisas importantes que eu esqueci de falar. A primeira é que a camisa do Flamengo foi meu sogro que deu. Eu já falei que foi eu Fernando comprei Morgado, obrigado pelo envio aí. DHL, valeu, patrocina nós. E uma coisa fundamental. Eu paguei, ninguém acredita. É legal ficar marcado que, sem sombra de dúvidas, isso eu vou falar no meu nome, no nome da Carol. Se a gente está aqui há quase 4 anos, pode ter certeza que você é um cara fundamental para esse processo aqui. Quem tiver problema, o telefone dele. Chama nós aí, que a gente no comentário, que aproveitar para agradecer você pessoalmente aí, sua família também, que sem você a gente não tava esse tempo. Não, imagina. Valeu? Sem problema. Um abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.